que é mediunidade? Não é simplesmente eu conversar com os espíritos, não é simplesmente eu servir de intermediário, psicografar ou passar orientações do mundo espiritual. É muito mais que isso. A mediunidade, ela é um compromisso de cada um de nós e de uma responsabilidade muito grande. E ela é adquirida de que forma? Nós já estudamos, já sabemos que todos nós, em um certo nível, somos portadores dessa mediunidade. Mas tem a que nós consideramos como mediunidade ostensiva ou ativa, aquela que a gente está em contato direto com os espíritos, que vê, que fala, que sente, que ouve, cada uma dentro do seu grau de evolução. E essa mediunidade, ela é uma conquista do espírito. Nós muitas vezes dizemos que é compromisso, é responsabilidade e um monte de outras situações que nós colocamos como sendo a mediunidade. Não deixa de ser compromisso, não deixa de ser uma responsabilidade muito grande, mas é também a conquista do espírito, é o ponto evolutivo em que a gente vai se encontrando. Por quê? Nós somos médiuns desde sempre. Mas à medida que vamos evoluindo espiritualmente, essa mediunidade vai aflorando, vai se fortalecendo, vai a cada reencarnação que nós estudamos, a cada reencarnação que nós vamos melhorando um pouco mais, essa mediunidade vai se tornando mais ostensiva e vai sendo esse canal que a gente tem que identificar e usar de forma justa, correta, para quê? Para o bem, para a nossa própria evolução, para o auxílio ao próximo e para o auxílio da própria humanidade, porque é assim que ela funciona. E no entendimento do Espiritismo, a mediunidade não é nada sagrado, não é mística, não é mágica e nem é sobrenatural. Quantas vezes a gente tem isso como uma coisa de outro mundo, de outra coisa sobrenatural, uma coisa, né? Mas não, não se alcança através de rituais ou de fórmulas pré-determinadas. Então, para ser médium, não tem que fazer mágica, não tem que fazer fórmula, não tem que fazer nenhum milagre. É simplesmente o dom evolutivo, a evolução de cada um de nós. Então, a sua prática é o que? É racional, é equilibrada, transparente e fruto da persistência e da continuidade. Se eu sou médio e eu não dou continuidade a essa minha mediunidade, ela vai, médio que a gente fala, eu sou médio, médio ativo. Então, se eu não dou uma continuidade, não estudo, não coloco ela na prática, ela vai com o tempo desaparecer. Por quê? Por falta de uso. Então, o exercício dessa mediunidade envolve planejamento e estruturação desse processo. Ou seja, precisamos estudar, planejar, procurar viver. E a mediunidade, ela não serve simplesmente para falar com os mortos, pois os espíritos desencarnados não se enquadram nessa concepção do imaginário e da cultura material. A mediunidade não se reduz a um balcão de atendimento ao qual se recorre para resolver problemas. E é comum a gente ver as pessoas procurarem a casa espírita para resolver seus problemas, suas dificuldades, suas dores, suas angústias. Quando é que uma pessoa comum procura a casa espírita? Quando ela já foi em todos os outros setores religiosos e não resolveu o seu problema. Então a última opção é a casa espírita. E chega lá, muitas vezes achando que vai chegar e vai resolver seu problema, vai ficar livre de qualquer situação, de qualquer perturbação. E a gente sabe que não funciona dessa forma. Para que a gente possa se livrar, entre aspas, de nossos problemas, é necessário o trabalho íntimo, a reforma íntima nossa, a nossa modificação interna. Não é simplesmente chegar na casa espírita, tomar um passo, uma água fluidificada e já ficar bom.
já espantar espírito. Por quê? Porque os espíritos que chegam para a gente, eles vêm através de afinidades. Se eu estou vibrando em um nível elevado, quem é que vai estar do meu lado? Aqueles espíritos de luz que vão estar me orientando, me ajudando, me auxiliando. Mas se eu estou vibrando lá embaixo, quem é que vai estar junto comigo? Exatamente aqueles espíritos que estão na mesma sintonia. Então, se eu não fizer a minha reforma íntima, não me mudar, eu não vou resolver meu problema. E é exatamente o que acontece. A maioria de nós, quando procura a casa espírita, procura porque está cheio de dificuldades, cheio de problemas, e acha que vai chegar lá e resolver aquele problema dentro de uma semana, dentro de 2 dias, dentro de um dia, quando aquele problema foi causado ao longo de anos de falta de atenção, de falta de bondade no coração, de falta de amor e de tantas outras coisas, né? Então, para a doutrina espírita, mediunidade não deve ser vista como transe. Mediunidade é o quê? É sintonia, troca de experiências entre espíritos desencarnados e encarnados. Não há perda de consciência ou anulação. Há, sim, soma de experiências das partes envolvidas, trazendo superação para cada um dos lados. Então, a mediunidade não serve contra mal olhado, que a gente já falou das pessoas que vão procurar a casa espírita para se livrar das más vibrações, né? Não serve também para ganhar na loteria, não serve para justificar comportamentos anormais. E o que que a gente vê nas reportagens do dia a dia? Olha, já vi, já na televisão, várias reportagens de pessoas que tiraram a vida de outras e na justificativa, quando são pegos pela justiça, fiz isso porque tinha uma voz mandando eu fazer isso. Olha, o espírito não age no corpo do encarnado. O espírito não age na matéria. Ele age apenas através do pensamento, jogando uma ideia para a pessoa. Se a pessoa aceitar, é porque está na mesma sintonia, né? Meus colegas de trabalho, todos esses meus colegas gostam de uma cerveja, de uma carne assada e de muitas dessas coisas. E me oferecem, eu simplesmente não gosto. Se eu não gosto, eu não bebo, eu não como a carne, né? Por quê? Porque não estou naquela vibração, naquela sintonia. São meus amigos, eu estou junto deles, mas eu não me sinto bem em beber, não me sinto bem em comer carne, então eu não faço, então eu não aceito. Da mesma forma, são as sugestões do mundo espiritual. Eles jogam a ideia. Se você aceitar, é porque está na mesma sintonia, porque gosta, não é porque foi mandado, né? As pessoas, quando vivem nas baladas, nas folias da vida, né? Aí chegam em casa, tá, os pais, as mães preocupados, achando que a pessoa está obsidiada, está cheia de espírito ruim do lado, corre atrás de um monte de situações para retirar aqueles espíritos ruins da pessoa, né? Mas não é a pessoa que gosta daquilo. O que que acontece? As pessoas se deixam levar, mas porque elas estão naquela sintonia, estão vibrando daquela forma. Não é porque o espírito agiu sobre ela, porque ele não tem esse poder, apenas de intuir. Então, não é um dom, não é uma graça, também não é um castigo nem punição, né? É um trabalho contínuo para a construção de um momento diferente, evidenciado no comportamento de cada um. Então, a mediunidade, ela não faz milagres e também não tem poderes especiais. Ela não é fonte de todo conhecimento, né? Os espíritos encarnados e desencarnados envolvidos no processo mediúnico só conhecem alguma coisa na medida de suas experiências e de suas vivências. Então, ela é, como eu falei, a gente estava conversando um pouco antes, uma consequência da nossa vivência diária de aprendizado. Esse conhecimento ele vem adquirido através da nossa prática, do nosso estudo, do nosso amadurecimento. É a mesma coisa do colégio.
Quando a gente começa, a gente não sabe escrever. Vai pegando aquela canetinha lá, vai rabiscando, criando linhas, criando traços, até conseguir desenvolver uma letra, e daí vai a sequência, uma sucessividade de exercícios para poder aperfeiçoar, aprender a escrever, aprender a ler. Da mesma forma é o desenvolvimento mediúnico. Ele começa aos pouquinhos, né? Começou por quê? No tempo do primitivismo, pela intuição, pelo instinto, e foi crescendo e hoje está num nível já bem mais evoluído, e que essa evolução é conforme o próprio espírito evolui. Então, a mediunidade ela é uma capacidade, uma faculdade do espírito que se aperfeiçoa pelo exercício pessoal. Ela é de todo o grupo cultural e está intimamente ligado aos seus valores e sentimentos. Então, aquilo que a gente já comentou, conforme os nossos valores vão sendo melhorados, nossos sentimentos, os nossos instintos vão sendo aperfeiçoados, essa mediunidade também evolui. E a mediunidade não está pronta e nem acabada. Olha como tem o que se falar, o que se aprender sobre ela. Ela transforma-se e modifica ao longo do tempo, acompanhando o momento emergente, as situações vividas pelo grupo e a evolução individual de cada pessoa. Então, conforme eu vou evoluindo, essa mediunidade vai se fortalecendo dentro de mim, vou tendo um entendimento maior, vou tendo um aproveitamento maior de como usar essa mediunidade, e é tudo uma questão evolutiva. Nós sabemos que, a gente já comentou muito, que os espíritos exercem contínua ação no plano físico, manifestada de forma fugaz ou duradoura, boa ou má, e bem se caracteriza, né, pela pelos efeitos, um monte de coisas que a gente já estudou, que tem lá sendo confirmadas por Allan Kardec, né? Então, quando a gente fala dos espíritos interferem, como eu já falei há pouco tempo, não de forma física, não em cima do corpo, da matéria ou do espírito, mas através da intuição, do pensamento, que é o que move o mundo espiritual. É o que a gente já falou, é o pensamento, a telepatia, né? Então, essas são as energias que vibram lá. E nós aceitamos ou não. Nós entendemos ou não. Nós vibramos na mesma faixa ou não. Vai depender de cada um de nós. Então, a comunicação entre os dois planos da vida é viabilizada por meio de duas faculdades inerentes ao psiquismo humano, que seria a mediúnica e a anímica. A mediúnica é quando o médium, o espírito se manifesta através do médium, através da fala, através da escrita, através da intuição. E a anímica é quando o médium ele não precisa dessa interferência direta do espírito sobre ele. Então, ambas decorrem o quê? Da natural capacidade pensante do ser humano e dos processos de sintonia mental. Olha, isso aqui é importantíssimo, né? É a sintonia, a gente já falou agora há pouco, que essa comunicação é tudo através da sintonia, né? O homem permanece envolto em largo oceano de pensamentos, nutrindo-se da substância mental em grande proporção. Ou seja, não vai faltar ideias do mundo espiritual vibrando para que a gente absorva. E tudo, como a gente já falou, vai depender da faixa evolutiva em que eu estou. Qual o tipo de intuição que eu vou aceitar? Qual o tipo de intuição que eu vou obedecer? Qual o pensamento que eu vou agir, atuar em cima dele? A gente normalmente não para analisar nossos pensamentos. Mas se a gente se pegar, se parar e analisar, nós não paramos de pensar em nenhum momento. Estamos o tempo todo, se não estiver falando alto, nossa mente está pensando, está conversando com alguém. E são as vibrações que vêm do mundo espiritual e a gente não consegue observar isso, né? Então, toda criatura absorve, mesmo sem perceber,
a influência alheia nos recursos imponderáveis que lhe equilibram a existência. A maioria de nós recebe essas intuições, essas ideias, sem, na maioria das vezes, perceber. A gente nem sabe, nem se dá conta que está sendo intuído. E muitas vezes, quando a gente está vibrando numa faixa mais elevada, é para o bem. E a gente, na maioria das vezes, acha que são somente ideias nossas. Mas muitas vezes é a ajuda do mundo espiritual nos orientando, nos guiando, dizendo por onde a gente deve seguir. Mas a gente tem que estar ligado nisso para estar atento e analisar os pensamentos que vêm. Porque muitas vezes a gente age sem pensar, sem analisar o que está pensando e fala, às vezes, muita bobeira. Depois é que se dá conta que não deveria ter falado. Mas por que falou? Porque não prestou atenção no que estava pensando. E muitas vezes é a influência de lá. É dessa forma, e única forma, que os espíritos atuam sobre cada um de nós. Então, nós estamos assimilando correntes mentais de maneira permanente, a todo instante, de modo imperceptível. Ingerimos pensamentos, e mais pensamentos a cada instante, projetando em torno da nossa individualidade as forças que acalentamos em nós mesmos. A gente aceita aquilo que a gente está de acordo. Nós vibramos dentro daquilo que nós também somos. Então, se eu não me melhorar, eu não vou conseguir ter um contato com o mundo espiritual superior, maior, mais elevado, pensamentos mais equilibrados. E tudo isso vai acarretar o quê? Desordem para o meu espírito, isso quando eu estou naquela vibração baixa, desordem para o meu corpo físico e muitas vezes eu tenho um tempo de vida útil para cá, eu reencarno com planejamento de viver 80 anos, 100 anos, mas devido ao mau uso, tanto dos meus pensamentos, das minhas vibrações, esse tempo desgasta, essa energia vital de mim desgasta muito antes, e eu vou antes. Né? Os alimentos que eu ingiro, jogo para dentro de mim, maltratam o meu corpo, a bebida, o cigarro, as drogas, tantas coisas que eu jogo dentro do meu organismo, faz com que minhas energias vitais vão antes do tempo. E nós chegamos do outro lado, muitas vezes sendo chamados de suicidas. Por quê? Fizemos um mau uso do nosso corpo, desgastamos antes do tempo e é isso que acontece. Mas a gente não se dá conta disso, só quando chega lá que vê a realidade. Aí é dada aquela chance pra gente, a gente estuda tudo novamente, dão uma nova oportunidade da gente reencarnar, a gente volta e na maioria das vezes repete tudo novamente. É por isso que nós demoramos tanto nessa vida aqui. Há quantos milênios nós estamos aqui reencarnando, nascendo e morrendo, e não conseguimos evoluir tanto assim. Exatamente por isso que a gente chega aqui e repete tudo. Perde as oportunidades que são dadas para a gente. Então, antes tais considerações, tudo que a gente viu aí, diante de tudo que a gente viu, a gente vê quanto a gente ainda precisa aprofundar um pouco mais nosso conhecimento sobre mediunidade, sobre a vida espiritual, sobre esses dons que nós consideramos como dons, mas que são apenas um resultado evolutivo de nosso esforço. Né? E a gente veio aqui hoje para falar sobre a evolução histórica da humanidade, da mediunidade. Então, o que é que acontece? Como a mediunidade é uma faculdade inerente à espécie humana, a comunicação entre os dois planos da vida sempre foi conhecida desde os tempos imemoriais, ou seja, desde sempre. Né? Em todas as épocas da nossa existência, nós temos relatos da comunicação entre os dois mundos, vistos de formas diferentes, lógico. Né? Entretanto, teve de se submeter a um processo lento e gradual de evolução, cuja história acompanha a própria evolução do espírito. É aquela coisa que a gente já viu, né? No início, as pessoas tinham tudo que era desconhecido como uma coisa superior, como Deus, como trovão,
a chuva, os raios, todos eram deuses, porque eram coisas que não eram conhecidas. Existia no ser humano, instintivamente, aquela ideia de um ser superior, né? Então a gente vê assim que os primeiros habitantes do planeta chamavam Deus a tudo que apresentava qualquer característica sobrenatural, qualquer coisa que lhe escapava ao entendimento, tais como os fenômenos da natureza e até habilidades percebidas em outros indivíduos que o distinguissem dos demais. Além de todos esses processos da natureza, aquela pessoa que era um pouco mais inteligente, já era um pouquinho mais amadurecida, já tinha uma visão um pouquinho maior, né, eram consideradas como deuses. Em consequência, o que acontecia? Rendiam-lhes cultos e, por não possuir o senso moral e intelectual desenvolvidos, olha bem essas duas palavras, senso moral e intelectual desenvolvidos, os povos primitivos ofereciam aos deuses sacrifícios humanos e de animais, assim como oferendas dos frutos da terra. Nós ainda vemos hoje algumas seitas, algumas religiões que oferecem sacrifícios de animais, não oferecem mais de humanos. Mas há pouco tempo atrás nós tivemos relatos de pessoas que sacrificavam outros seres humanos em oferenda a essas entidades. Não tem muito tempo a gente viu uma reportagem sobre isso. Mas o mais comum atualmente é oferecer frango, farofa, bebida, né? Então, são que são continuam oferecendo sacrifícios de animais como oferenda a esses deuses. O que é isso? Ainda é aquele pensamento primitivo que está em algumas áreas das religiões. Isso não, a gente não está aqui incriminando ninguém, simplesmente é um fato real. O ser humano aprende a utilizar a energia espiritual da qual é dotado. Conforme ele vai evoluindo, ele vai aprendendo a utilizar essa energia que é um dom de cada um de nós, extraindo daí elementos do fluido cósmico universal, a fim de elaborar, aperfeiçoar seus mecanismos de expressão e de comunicação entre si e com os habitantes do mundo espiritual. Ou seja, resumindo estas palavras, à medida que nós vamos evoluindo, vamos aprendendo a utilizar essas energias, que seria o fluido cósmico universal, e assim aperfeiçoando o nosso contato com o mundo espiritual. Então, a pessoa aprende a usar o mesmo princípio de comando mental com que as inteligências maiores modelam as edificações macrocósmicas que desafiam a passagem dos milênios. Resumindo, à medida que a gente vai aprendendo a manipular essas ideias, vamos aprendendo também a manipular os nossos pensamentos, as nossas energias mentais, que são o que fazem a construção de tudo. A perspectiva da doutrina espírita não é um simples produto das forças cegas da evolução, mas um cidadão do universo constrangido a transformar-se para melhor, como determinam as leis divinas. As leis divinas falam que é de progresso, de evolução. Então, nós estamos aqui para progredir, para evoluir, para nos melhorar através desses conhecimentos, através dessas informações que a gente vai recebendo, vai adquirindo ao longo do tempo, né? E vai aperfeiçoando, precisando para isso a nossa dedicação, o nosso estudo, a nossa compreensão. Importa acrescentar que o processo evolutivo não foi, obviamente, executado exclusivamente pelo indivíduo. A gente tem a participação do mundo espiritual através das intuições das informações. Então, sempre esteve secundado pelas inteligências superiores. Nosso planeta foi criado, administrado por Jesus, segundo Emmanuel, foi o próprio Jesus que fez esse design todo, que elaborou tudo isso. E não ele sozinho, tiveram vários espíritos de nível altíssimo na colaboração, na elaboração disso tudo, e automaticamente esses espíritos, que são as inteligências superiores,
foram nos intuindo, nos ajudando a evoluir, porque sozinho a gente não iria crescer. Nós, como quando nascemos, aquele bebezinho lá, se não tiver a mãe para amamentar, se não tiver o pai para ajudar, para cuidar, para começar a até dar os primeiros passos, a pessoa morre. Da mesma forma, o espírito também precisou dessa ajuda no princípio, né? E o que é que acontece? Sempre esteve secundado pelas inteligências superiores, permitindo que o corpo espiritual, o perispírito, como nós conhecemos mais a fundo, né, se aperfeiçoasse também e, como resultado, produz um veículo físico apto a alçar voos mais altos. Então, esses nossos perispíritos, ao longo do tempo, foi sendo modificado e hoje nós já temos condições de dar um salto maior através do nosso pensamento, do nosso estudo, da nossa busca de entendimento da vida. Então, à medida que o espírito evolui, aprende a refinar as ondas do pensamento. Olha só, emitindo vibrações que atraem o pensamento e as ideias de espíritos semelhantes, encarnados e desencarnados, por meio dos recursos da sintonia. É nisso que a gente tem que estar sempre fixando nossa ideia. Somente através dessa sintonia com o mundo superior, a gente vai conseguir essa evolução. Mas a gente tem que ter esse cuidado de saber o que eu estou pensando, qual é a minha vibração, eu estou sintonizado com o quê? Que tipo de energia eu estou recebendo? Se eu não fizer isso, aí minha vida às vezes se complica um pouco. Então, nesse processo, as faculdades da pessoa são perceptíveis e ampliadas, pois o psiquismo humano encontra-se mais bem estruturado. Então, à medida que a gente vai melhorando, lógico, vai se tornando uma estrutura mais forte e a gente vai evoluindo um pouco mais, né? Na obra Evolução em Dois Mundos, André Luiz afirma que a intuição foi o sistema inicial de intercâmbio e que a produção do pensamento contínuo pelo espírito, que caracteriza a emissão mental do ser humano, habilitou o perispírito a desprender-se parcialmente nos momentos de sono reparador do corpo físico. A gente já viu muito que a gente, quando está dormindo, nossa alma, nosso espírito, ele se desloca, vai para lugares que onde a gente está sintonizado. Também não adianta achar que eu vou estar dormindo e vou lá no céu falar com Deus ou falar com Jesus. Se eu não estou sendo sintonizado com ele, eu não vou para lá. Vou para onde? Para onde a minha mente está sintonizada. Então, outro cuidado que a gente tem que ter. Por que a gente tem que estar sempre, quando vai dormir, fazer nossas preces, fazer nossas orações, pedir ao Pai Celestial que proteja nosso sono, proteja nosso espírito enquanto dorme, porque nós não sabemos até onde nós podemos ir. Então, é necessário esse contato, né? Então, a intuição foi, por esse motivo, um sistema inicial de intercâmbio, facilitando a comunhão das criaturas, mesmo à distância, para transfundi-las no trabalho sutil da telementação, nesse ou naquele domínio do sentimento e da ideia, por intermédio de remoinhos mensuráveis de força mental. Assim como na atualidade, o remoinho eletrônico infunde em aparelhos especiais a voz ou a figura de pessoas ausentes, em comunicação recíproca tanto na radiotelefonia como na televisão. Da mesma forma que hoje nós usamos o rádio, o telefone, a TV para nos falarmos, a internet hoje, está eu aqui, vocês aí na casa de vocês, da mesma forma funciona esse intercâmbio mental com o mundo espiritual. E a gente que não se dá muita conta disso, né? Então, por meio de árduos esforços, o ser espiritual convence-se de que a mente é a orientadora das necessidades evolutivas que, ao emitir projeções, envolve a pessoa em um campo energético que é uma espécie de carapuça, usualmente denominada como aura, né? Uma vez que o pensamento é a força criativa que se exterioriza, envolvendo as mentes que se encontram
no seu raio de ação, mas que, pelos mecanismos da reciprocidade, é influenciada por espíritos encarnados e desencarnados, superiores e inferiores. Então, é através dessa carapuça que a gente chama de aura, que cobre a gente, que os espíritos inferiores ou superiores sentem a nossa vibração, veem em que eu estou pensando, em que eu estou sintonizado, porque a aura, tá, da gente ela muda conforme as nossas vibrações, né? Então muda de cor, muda de formato, muda de tudo. Então, dessa forma, a aura espiritual, na feição de funciona como se fosse uma anticâmara. Então, todas as nossas atividades de intercâmbio com a vida que nos rodeia, através da qual somos vistos e examinados por inteligências superiores, sentidos e reconhecidos pelos nossos afins, e temidos e hostilizados ou amados e auxiliados pelos irmãos que caminham em posição inferior à nossa. Então, resumindo tudo isso aqui, a nossa aura resume o que eu sou, né? Então, a síntese histórica da mediunidade, que a gente vai falar agora, ela se baseia em três obras espíritas. Essas três obras, todos nós deveríamos ler, porque é a base para tudo isso. Então, nós temos a Evolução em Dois Mundos, do Espírito André Luiz, A Caminho da Luz, do Espírito Emmanuel, e O Espírito e o Tempo, de Herculano Pires. Quem não tiver lido essas obras, é bom dar uma lida, que são bem importantes, né? E a gente tem todo um relato aqui que a gente vai ter que deixar para uma próxima oportunidade sobre a mediunidade, porque já passamos bastante tempo, senão não vai dar tempo também a apresentar tudo isso que está aqui. A gente vai ter aqui um pouco sobre mediunidade primitiva, mediunidade tribal, fiticismo, mediunidade mitológica, mediunismo oracular. Então, são assuntos bem longos e não daria para apresentar num estudo só, né? Nesse caso, eu vou deixar para vocês algum comentário, alguma coisa para a gente finalizar nosso estudo. Quem quiser tirar alguma dúvida também, não tem nenhum problema. A gente sabe que essa parte a gente tem que sempre procurar vibrar no positivo, né? Fazer um esforço, né? Para sempre ter um pensamento positivo, né? Nem sempre é difícil, a gente tem que. Como é? É um treinamento, né? Se você, por exemplo, agora, né, poderíamos estar dormindo, mas nós viemos aqui para aprender mais um pouquinho, né, para trocar essas ideias e sempre trazer no nosso pensamento que tudo depende de nós, da força de vontade, né? E essa força de vontade tem que ser positiva, né? Para nos melhorar, né? Então, para uns é mais fácil, para outros é mais difícil, mas não podemos desistir, né? Largar pelo caminho, né? E ficar só no, nas questões materiais, né? Então vamos, como o meu caso, né? Eu estou esforçando bastante e tenho acompanhado e isso tem me ajudado demais, né? Porque as casas esteve fechadas, já estão abrindo, né? E a gente, como vocês, né? Estão abrindo aí. No início tudo é difícil, né? Essa volta está sendo difícil, mas a gente tem que ter aquela firmeza, né? De que vai melhorar, né? E que a gente tem que pensar positivo. Nem que a gente tenha que falar, como às vezes eu falo, Gilda, toma jeito. Gilda, você está muito dispersa, né? Porque a cabeça ficou bem fraquinha, né? Mas eu tenho procurado me esforçando para melhorar em todas as partes, né? Material e espiritual.
graças a Deus, né? Já teve uns lances assim que eu disse assim, esse aí veio na hora certa, esse pensamento, né? De nem pensamento, pessoas de fora me ajudarem numa hora assim que eu estava longe, né? Então vamos trazer nosso pensamento sempre no positivo, né? Nas, no crescimento espiritual que nós precisamos ter. Né? Estudar sobre a mediunidade não é nada fácil. Olhando assim, falando assim, parece uma coisa tão simples, tão natural, mas, ou seja, é uma necessidade nossa, do espírito, nós como médium. E aí eu volto lá para a nossa conversa do começo do estudo. Nós, como médium ativo, atuante, se nós não tivermos o zelo, o trabalho de estudar, entender o mundo espiritual, a influência dos espíritos sobre nós, fica difícil de nós compreender o nosso papel na mediunidade. Porque ser médio, todos nós somos, isso nós não temos dúvida. Agora, ser médio com responsabilidade, exercendo o seu trabalho, sendo fiel a Deus, aí já muda tudo, já é bem diferente. Então, cabe a cada um de nós, como médio, que quer trabalhar, que a mediunidade não é imposta, é um convite. Mas se você não quiser, é problema de cada um, a escolha de cada um, é livre-arbítrio. Mas se for trabalhar, vá com amor, faça com amor no coração, não vá por fazer, não faça por fazer. Ah, eu vou ser médico, eu quero ser mais um número. Ah, eu vou ser médico, eu quero. Gente, a mediunidade é uma grande oportunidade de evolução, mas quando nós sabemos dar valor a essa oportunidade, porque o que foi falado aqui? Antes de nós, de qualquer coisa, nós assumimos esse compromisso no mundo espiritual. E quando nós chegamos aqui, nós temos um dever, a obrigação de se educar mediunicamente. Porque se nós não entendemos, até nós podemos ir até os nossos limites. O que é que vai acontecer? Vamos ultrapassar o que não podemos fazer, que são coisas que muitas situações que nós temos que refletir. Será se eu estou interferindo num trabalho que não é meu? Será se eu estou contribuindo para a espiritualidade que conta com minha ajuda, para a oportunidade que Deus está me dando de aprender, que a gente acha que ser médio é que ninguém vai ensinar nada a ninguém, a gente só está o quê? Aprendendo, construindo uma base, se solidificando, porque Deus está nos dando essa oportunidade. E se a gente não tiver essa humildade de entender que nós estamos aqui para fazer esse trabalho, queremos muitas vezes, como foi falado aí, passar a mensagem dos espíritos superiores, dar nome aí de espíritos, não sabe, de qualidade, grandes nomes, e muitas vezes não é nada disso. Uma coisa tão simples que era para nós fazermos, que era se educar, se conhecer, estudar mediunidade, ver, sentir, vibrar, entender quando aquela vibração é nossa e quando não é, quando aquele pensamento é nosso e quando não é, e nós não conseguimos fazer. E aí, cuidar de quê? Da nossa onda mental. Por que essa nossa onda mental é importante? Porque nós vibramos aonde nós estamos, aonde nós vibramos. Nós devemos estar nesse momento aqui fazendo esse estudo. Mas se o nosso pensamento não estiver aqui, estiver em situações, nós não estamos aqui, estamos apenas o corpo. Mas o essencial, que é o espírito, que é a nossa mente, vai estar lá naquela outra situação. E muitas vezes nós perdemos essa oportunidade por não entender que um trabalho tão simples, mas que é tão necessário, e nós não conseguimos, como sempre nós falamos, nós não conseguimos fazer o simples. Aí, vendo o tema do estudo, dei uma olhada aqui no livro Mecanismos da Mediunidade, já fez grande leitura, muito, muito interessante. Eu me comprometo a ler apenas um parágrafozinho só para destacar algumas coisas, em que ele fala reflexos condicionados, importância da reflexão, estudando-se a toda mente, vibra na onda de estímulo de pensamento em que identifica. Facilmente percebemos que a onda do espírito gera em si mesmo inimaginável potencial de força
de força mente eletromagnética, exteriorizando nossa corrente psíquica nos recursos de valores que acumula em si próprio. Daí nasce a importância da reflexão em todos os setores da vida. Porque, como aí vem bem assim presente uma passagem de Jesus, viu como as coisas estão tudo ligado, mediunidade, Jesus está tudo ligado? Vê uma passagem de Jesus quando ele fala aonde está o teu tesouro, está o teu coração. Porque nós temos que tomar cuidado no que nós estamos vibrando. O que quer dizer Jesus com isso? Está vibrando no bem? Então, teu coração está no bem, está bem. Se nós não estamos numa vibração ruim, negativa, vingativa, reclamadora, blasfemante, nosso coração também está ali, porque a boca fala do que está cheio o coração. Então, a nossa onda mental está aonde nós estamos pensando, não é onde nós estamos ali no momento. De repente, você vê alguém estourando de raiva, de ódio, de fúria, e você acha que aquela pessoa está em paz, enquanto isso, a onda mental, lendo pela aura, que foi falado agora, o que acontece? A nossa aura é um registro da condições em que nós nos encontramos no momento. Ela muda a qualquer momento. No momento que nós estamos vibrando na paz, na harmonia, a nossa aura certamente vai estar clara, vai estar alvejante. Mas se nós vibramos na mágoa, no desgosto, na vingança, a nossa aura já vai mudar de tonalidade. Provavelmente vai estar numa tonalidade cinza por aí em diante. Então, nós não temos como negar, nós não temos como fugir de nós mesmos, das nossas vibrações, das nossas ondas mentais, porque nós temos um registro. Por isso que quando a gente fala no Evangelho que nenhum cabelo fica perdido sem a presença do Pai, é porque nós temos e tudo registrado. A nossa aura entrega quem nós somos. Então, por isso que nós temos que ser o quê? Ter cuidado para ser fiel com nós mesmos, e com o que nós estamos falando e com o que nós estamos estudando. Porque é essa cobrança, é essa responsabilidade que está impressa, como se diz a lei de Deus, na nossa consciência. Porque quando nós vibramos, nós entregamos para Deus, nosso Pai Senhor, para nosso registro, currículo mnemônico, espiritual, o que nós somos. Aí, muitas vezes, vê um caso relatado tempos atrás, que a gente nem lembra mais, a gente, mas como é que pode? 10.000 anos atrás, 2.000 anos atrás, ainda está lembrando disso? Porque não se perdeu, está registrado. Não poderia ser diferente. Para nós está esquecido, porque muitas, digamos assim, coisas vão passando, né? Muitas informações, nosso HD vai apagando, mas para Deus não era esquecido, está tudo registrado. Aí a gente não entende. Quando nada se perde, está tudo guardado. Então, a nossa responsabilidade como médio, agora falando da mediunidade em si, como médio, é muito grande, gente. Às vezes a gente pensa que é apenas sentar numa mesa, digamos, na orientação, e levar o pensamento e receber mensagem. Não é isso. Mediunidade não é isso é irresponsabilidade. Nós pensamos que ser médio é chegar na casa já hoje, daqui a um mês já está lá trabalhando nas tarefas, digamos assim, falando coisas que muitas vezes é de nós, é anime, que é coisa nossa, e aí nós muitas vezes vamos deixando ser envolvido por mentes perversas, mentes, digamos assim, brincalhonas, e aí achamos que é uma verdade. Mediunidade não é isso é irresponsabilidade. E aí cabe a quem? A nós. Ah, a responsabilidade é do quê? Do diretor? É do centro? Não. A responsabilidade é sua. Você está assumindo responsabilidade perante Deus. Nós vamos prestar conta a Deus daquilo que nós estamos fazendo ou deixamos de fazer. Então, nós temos que tomar cuidado nesses registros que não se perde, que se acumula, que se arquiva no nosso arquivo, no nosso DH, né, espiritual. Então, nós temos assim que ter essa responsabilidade. Aí, eu dando mais como eu vi o tema sugestivo, mediunidade, dando uma olhadinha aqui no livro dos médios, que é a nossa, digamos assim, nossa cartilha, nós que somos médios, não podemos perder em vista, parece até que é o livro dos médios, o livro dos espíritos, céu e inferno, está tudo ultrapassado. Gente, não tá, pelo amor de Deus. Outras obras são complementares, mas a partir do momento que nós esquecemos essas obras no fundo lá da nossa estante,
nós estamos perdidos. Nós estamos procurando coisa onde não existe, porque a nossa base está na codificação. Se a gente fugir da codificação, nós estamos já fritos. E aí eu vendo lá, nós já estudamos esse livro na casa umas 5 ou 6 vezes, repetimos novamente, então é um livro que está muito presente no nosso dia a dia. Mas para a gente é sempre uma novidade. Sempre que a gente vai ler, parece que a gente nunca leu. Vê informação, parece que a gente nunca viu. Por quê? Porque nossos horizontes vão se ampliando e novas informações vai influindo daquelas informações que parecia não ter informação. Aí fala aqui no capítulo 21 da influência do meio. Aí ele pergunta, Allan Kardec pergunta, o meio em que se acha o médio exerce algumas influências nas manifestações? A resposta: todos os espíritos que cercam o médium auxiliam para o bem ou para o mal. Não pode o espírito. Aí ele pergunta, faz outra pergunta. Não pode o espírito superior triunfar na vontade do espírito encarnado que se serve de intérprete dos que cercam? Pode, quando julga conveniente, conforme a intenção da pessoa que a ele se dirige. Já o dissemos, os espíritos mais elevados se comunicam, às vezes, por uma graça especial, malgrado a imperfeição do médio e do meio, mas então esse se conserva completamente estranho ao fato. Ou seja, os espíritos superiores podem interferir, essa que é a segunda pergunta, os espíritos inferiores podem interferir na minha comunicação, eu usando o meu ego? Pode, mas não é necessário. Porque muitas vezes eles deixam que a gente passe por isso para a gente aprender. Ou seja, não, tá na casa do irmão, o irmão vai controlar tudo isso? Não. Não é o mentor da casa, o dirigente espiritual da casa que vai controlar, é você, com o seu psíquico, com a sua vontade, com o seu livre-arbítrio, que vai saber discernir com o que você estudou, com o seu conhecimento, se ali é um espírito superior, se aquela, ou é um espírito inferior querendo passar por brincalhões. Ou seja, nós temos que ter esse cuidado. Porque a gente já escutou muito falar, não, o mentor não deixa passar. Mas se o médium não estiver bem, dá um passe, como é que vai ficar um irmão que recebe? Não, a equipe espiritual vem e anula essa energia. Sim, tem o merecimento daquele que recebe, mas nós não podemos esquecer da nossa responsabilidade, porque a responsabilidade ela é toda nossa. Então, nós temos que ter esse cuidado, esse zelo pela mediunidade. Não achar que os espíritos vai fazer tudo por nós, porque a primeira pergunta em que ele fala, o meio que se acha o médium exerce influência das manifestações? Sim, gente, porque a resposta fica bem clara. Todos os espíritos que cercam o médium auxiliam para o bem ou para o mal. Aí, como é que. Gente, Jesus novamente, onde é que está meu coração? Está no bem? Então, os espíritos vão me influenciar para o bem. Mas onde é que está meu coração? É na inveja? É na raiva? É na mágoa? É na melancolia? Então, os espíritos também vão me influenciar. Só que não é mais os espíritos superiores. É os espíritos inferiores que vibram nessa faixa. Tudo em nós é vibração, gente. Não tem como ser diferente. Nós somos feitos, nosso campo eletromagnético é feito, como foi falado aí na televisão, deu o exemplo do telefone e a televisão, que são campos eletromagnéticos. Assim somos nós, espíritos encarnados. A gente não vê, mas em volta de nós tem uma aura, que essa aura, ela funciona através desse campo eletromagnético. Por isso que dá essa tonalidade, por isso que dá essa vibração, uma escura. Aí muitas vezes, nossa, fulano é tão bem, me deu um abraço, eu me senti tão bem. A vibração tá boa. Nossa, recebi um abraço do fulano, me senti uma vibração. Isso é o quê? Muitas vezes são vibrações que não estão boas, que está ali doentio. Um irmão que está em um estado de sofrimento, de repente está passando por um problema, e aquela vibração está com ele. Se você não tiver uma retaguarda, se você não tiver uma proteção, você vai observar aquela vibração, você vai sentir. E aí logo você sentirá um choque e se sente esse desânimo. Quantas vezes a gente não escutou pessoas falar assim, isso existe? Claro que existe. Umas pessoas têm mais sensibilidade e outras não têm.
E eu digo até graças a Deus aquelas que não têm, porque muito não vai sofrer como as que têm, né? Porque tem coisas que a gente não pode impedir, dependendo do lugar, tem coisas que a gente não pode impedir. Então, voltando aqui para a mediunidade é que compromisso, mediunidade é responsabilidade, mediunidade é veículo de evolução. E não é porque o médium seja melhor, não. É porque o médium está tão complicado que ele recebe uma oportunidade de dar um voo maior. Mas, se nós não soubermos a mediunidade, em vez da gente voar, a gente pode descer. Porque uma ferramenta mal usada vai depender de quem? De quem está usando. A ferramenta é boa, mas o que, que nós vamos fazer? Qual uso nós vamos fazer dessa ferramenta? Para o nosso progresso ou para nossas quedas? Então, gente, compromisso sério, mediunidade é uma grande oportunidade. Vamos pedir a Deus que Ele nos ajude nesse tempo que nós estamos aqui como médium, trabalhando, esforçando, que nos ajude a entender, que nos ajude a pôr em prática os nossos compromissos espirituais, por mais que seja pouco, mas que seja fielmente a Deus. Que é isso que Deus quer de cada um de nós. Sejamos fiel quanto Kardec foi e tantos outros irmãos, e a gente hoje, lendo essas informações, para a gente é tudo muito novo, porque a nossa moral, como falou o seu Laércio, lá no começo do estudo, infelizmente a nossa asa da moral ainda não consegue chegar à asa do intelecto, que está muito mais evoluído, mas o trabalho faz com que nós descobrimos o quanto nós ainda precisamos melhorar. Quanto mais eu sei que não sei. Então, mais uma vez, Pai, nós te agradecemos por mais essa oportunidade, nessa manhã de domingo, ser agraciado em nossos lares, sem esforço nenhum, apenas um pouquinho de vontade, recebermos essas informações, esses amigos queridos que trazem para nós como um alimento espiritual, para que nós possamos fortalecer a nossa caminhada. Nós te pedimos, Pai, com a tua infinita misericórdia, que os nossos compromissos aqui sejamos fiéis, procuramos compreender, procuramos te amar, exemplificar. Nós sabemos que tudo está nas nossas mãos, mas nós somos imperfeitos. Nos conhece muito mais do que nós mesmos. Quanto precisamos de Ti, Pai misericordioso. Quanto precisamos da Tua presença, Jesus. Dos Teus ensinamentos. Quanto precisamos do amor de Maria Santíssima, nossa Mãe querida, que está sempre presente, nos acalmando as nossas tempestades. Nós te pedimos que nos ampare, que nos proteja, que nessas vivências, nessas buscas espirituais, possamos ser vitoriosos. E nós sabemos que precisamos muito brilhar a nossa luz, que ainda se encontra em momentos de turbulência, de escuridão. Mas para Deus nada é impossível, e com a ajuda de Deus, com a ajuda de Jesus, dos nossos mentores, espíritos amigos, nós venceremos a nós mesmos, que somos nossos maiores adversários, que as nossas dificuldades que nós vemos enfrentando há milênios e não conseguimos até hoje superar coisas mínimas que nos é colocado na nossa caminhada. Nos ajuda, Jesus. Compreendemos que somos falhos, compreendemos que somos frágeis, mas compreendemos que precisamos buscar, bater na porta, e com certeza a ajuda nunca vai nos faltar, como nunca tem faltado até o dia de hoje. Aproveitamos esse momento de prece e oração, como pedintes que somos, para te pedir, amado Mestre Jesus, como diretor do planeta, mais uma vez, que a tua infinita misericórdia se estenda por todo o planeta, por todo o país, por todo o universo. Ampara os nossos governantes, as nossas autoridades. Que a tua infinita misericórdia chegue a cada lar que esteja precisando de ajuda, enxugando lágrimas, acalmando a tempestade. E nós sabemos, amado Mestre Jesus, que são numerosas nesse planeta de prova e expiação, principalmente em que estamos passando por turbulência.
mas nós sabemos que está no leme da nossa jornada, que nós não estamos sozinhos, que está nos dirigindo e que o medo, que a aflição não abale a nossa fé, a nossa confiança em Deus, nosso Pai e Senhor. Assim, te pedimos mais uma vez licença para encerrar o nosso estudo da manhã de hoje. Agradecemos muito, Jesus, por essa manhã abençoada. Gratidão, gratidão, gratidão sempre. Que assim seja, graças a Deus.